que foi falado. Sabe, esse texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, meu querido, lá em 1 Reis, eu vou ter que ler esse pequeno texto. São 8 versículos que eu vou precisar ler para que você entenda melhor e compreenda como o Senhor age de maneira grandiosa na vida daquele que teme ao Senhor e que medita na sua palavra de dia e de noite. Fala a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 8. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achamos erva, para que em vida conservamos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido ouvinte. Sabe essa longa seca predita pelo profeta Elias e que teve o seu fiel cumprimento nos dias do rei Acabe? Ao qual você vê lá em 1 Reis 17, 1 e 2. E também capítulo 18, 1 e 2. Sabe, ela é citada no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago. Sabe, onde fala: Elias, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Você vê isso lá em Tiago, no capítulo 5, 17. Sabe, meu querido ouvinte, a seca é um fenômeno climático, e como tal, é imprevisível. Porém, todavia, no contexto do reinado de Acabe, ela ocorreu não somente como algo previsível, mas também anunciado, meu querido ouvinte. Sabe, não era um fenômeno simplesmente meteorológico, mas profético. Sabe, aqui vemos como se deu esse fato e como ele revela a soberania do nosso Deus. Não somente sobre a história, mas também sobre os fenômenos naturais. Você sabe o porquê da seca? Deixa eu te dizer. Disciplinar a nação. Você sabe, o culto a Baal, financiando, sabe, pelo Estado nortista, afastou o povo da adoração verdadeira. O profeta Elias estava consciente disso, meu querido ouvinte. E quando confrontou os profetas de Baal, logo percebeu que o povo não mantinha mais fidelidade ao Deus de Israel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Você lê isso lá em 1 Reis 18, 21. Sabe, meu querido, de fato, a palavra hebraica traduzida mantém o sentido de ambivalência à opinião divina. Deixa eu te dizer uma coisa. A idolatria havia dividido o coração do povo. Para corrigir um coração dividido, somente um remédio amargo surtiria um efeito.
Você vai ver isso lá em 1 Reis 18:37. Sabe, meu querido, revelar a divindade verdadeira. Quando Jezabel veio para Israel, ela não veio sozinha. Ela trouxe consigo a sua religião. Sabe, uma vontade obstinada de fazer os seus deuses o principal objetivo de adoração entre os hebreus. Se você observar, sabe, de fato, nós observamos que o culto ao Senhor foi substituído pela adoração a Baal e a Acera, sabe, que eram as principais divindades dos sidônios. Você vai ver isso lá em 1 Reis 16, no capítulo 30, em 1 Reis, capítulo 16, do verso 30 ao 33. E, meu querido, as consequências desse ato foi uma total decadência moral e espiritual. Baal era o Deus com D pequeno, sabe? Um falso Deus. O Deus do trovão, do raio e da fertilidade era adorado. E para ele, supostamente, ele tinha poder sobre os fenômenos naturais. Então você entenda, a longa seca sobre o reino norte criou as condições necessárias para que Elias desafiasse os profetas de Baal e provasse que tal divindade não passava de um Deus falso. Você está entendendo, meu querido ouvinte? Deus não precisava provar nada para ser Deus. Ele é Deus. Mas os homens costumam a responder favoravelmente quando as suas razões são convencidas pelas evidências. Infelizmente é assim. Sabe, aí veio os efeitos da seca, a escassez e a fome. A Escritura, meu querido ouvinte, ela nos afirma que a fome era extrema em Samaria. Havia seca, sabe? A seca já havia provado que Baal era um Deus impotente. Sabe, frente aos fenômenos naturais, e a fome demonstrou que a nação somente o Senhor é a fonte de toda provisão. Meu querido, sem Deus não haveria chuva. Você está entendendo? E, consequentemente, não haveria alimentos. Se você ler lá o texto de 1 Reis, no capítulo 18, no verso 5, lá revela que até mesmo os cavalos da montaria real estavam sendo abatidos. O desespero era geral. O propósito desse texto, meu querido, em hebraico, de 1 Reis, capítulo 18, 2, diz que a estiagem foi violenta e severa. Sabe, a verdade é que o pecado sempre traz consequência amarga. Você está entendendo, meu querido? Sempre há uma consequência amarga para o pecado. Endurecimento ou arrependimento. E é interessante nós observarmos o julgamento de Deus. Sabe, produz um efeito diferente sobre a casa real e o povo. Nós percebemos, sabe, uma semelhança muito grande. A semelhança de Faraó. Se você ler lá em Êxodo 9:7, o rei Acabe e sua esposa Jezabel não responderam favoravelmente ao juízo divino. Acabe, por exemplo, durante a estiagem, confrontou-se com o profeta Elias e o acusou de ser o perturbador de Israel. Depois você medite com mais calma lá em 1 Reis, lá no capítulo 18, no verso 17. Sabe, quem resiste, meu amado ouvinte, à ação divina, acaba por ficar endurecido. E por outro lado, o povo que não havia dado nenhuma resposta ao profeta Elias, quando questionado lá em 1 Reis 18:21, respondeu favoravelmente ante a ação soberana do Senhor.
o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, meu amado ouvinte, o Novo Testamento alerta: se ouvirdes hoje a sua voz, a voz do nosso Deus, meu querido, não endureçais o vosso coração. Fala lá, se eu não estou enganada, em Hebreus 3, no versos 7 e 8. Eu quero te falar da provisão divina na seca. Sabe, há sempre uma provisão de Deus para aqueles que o servem em tempos de crise. Sabe, se você está passando por um tempo de crise, saiba que há uma provisão divina para a tua casa, para a tua família, para você. Mas vamos voltar ao texto. Ao texto lido. Sabe, meu querido ouvinte, embora houvesse uma escassez generalizada em Israel, Deus cuidou de Elias e de uma forma especial, que nada veio a faltar. Você pode ver isso lá em 1 Reis 17, do 1 ao 7. A forma como o Senhor conduz o seu povo é de grande relevância, meu amado ouvinte. Primeiramente, ele o afasta do local onde o julgamento seria executado. Vai-te daqui. Fala lá em 1 Reis 17, 3. Sabe, Deus julga e não quer que o seu povo experimente as consequências amargas desse juízo. Em segundo lugar, o Senhor orienta a se esconder. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, lá em 1 Reis 17, 3. Deus não estava fazendo um espetáculo, era uma ocasião de juízo. Em terceiro lugar, meu querido ouvinte, Elias deveria ser suprido com aquilo que o Senhor providenciasse. Sabe, olha que coisa linda, os corvos lhe trazia pão e carne. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito importante isso que eu vou te dizer. Até mesmo numa escassez violenta, meu querido, a graça de Deus revela-se de forma maravilhosa. Sabe, Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas. Em 1 Reis 17, no verso 6, não era uma iguaria, mas era uma provisão divina. Você sabe o que é provisão coletiva? Nós sabemos do relato bíblico que além de Elias, sabe, teve o profeta de Tisbe. O Senhor também trouxe a sua provisão para um grande número de pessoas. Primeiramente encontramos o Senhor agindo através de Obadias, o mordomo do rei Acabe. Sabe, provendo livramento e suprimento para os seus servos. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Você vê isso lá em 1 Reis 18, no verso 4. Em segundo lugar, meu querido ouvinte, o próprio Senhor falou a Elias que ele ainda contava com 7.000 pessoas que não havia dobrado os seus joelhos diante de Baal. Isso é tremendo, meu querido. Sabe, eu fiz ficar em Israel 7.000. Leia lá, medita em 1 Reis 19, no verso 18. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus cuida de seus servos e sempre lhe proveu pão diário. Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas, meu querido. Por isso que é tão importante obedecermos. Você está entendendo? Se você ora ao Senhor, medita na palavra, procura viver a palavra de dia e de noite, em obediência ao Senhor, essa palavra é para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em tua santa e amada presença. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Vai de encontro agora a cada ouvinte.